o meio-dia com muita informação para você. E já aqui com o Fábio Denardi, que é nosso quadro Moeda e Mercado, aqui o quadro já conhecido aqui da Guardiã da Notícia, trazendo, claro, tudo o que aconteceu. Ficou aquela expectativa da super quarta, o que iria acontecer na parte do mercado, o corte de juros, Copom, né, nos Estados Unidos, que poderia acontecer, iam cortar ou não juros, o Trump lá pressionando, querendo corte, e aí o Fábio vai trazer toda a perspectiva, tudo o que aconteceu, o que pode afetar no seu bolso, para você que está sintonizado aqui com a gente. Fábio, bom dia, tudo bem, Fábio? Bom dia, Fred, bom dia, ouvintes da Guardiã da Notícia. Ontem nós tivemos a super quarta, né, decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil, e nós começamos às 3 horas da tarde, né, o Federal Reserve acabou mantendo, né, a taxa de juros americana de 3,5 a 3,75, inalterado, era o previsto, né, porém, o discurso do Jerome Powell às 3h30 é que acabou mexendo com o mercado, né, ele disse que poderia não ter mais corte de juros americano esse ano e poderia ter uma alta de juros. Aí a Bolsa sentiu bastante, Estados Unidos caiu mais do que 1%, o nosso dólar aqui estava trabalhando na faixa aí de 5,18, já foi para 5,24 e a nossa Bolsa também caiu bastante nesse primeiro momento, segurando só pela nossa Petro por conta da alta do petróleo. E aí, no final do dia, né, às 18h30, né, o nosso Copom sinalizou aí um corte de juros desde maio de 2024, nós não tínhamos um corte de juros. Quase 2 anos sem corte. Exatamente, quase 2 anos. Veio o primeiro corte de juros, né, em 0,25, não era o que eu gostava. Você estava falando, né, Fábio? Quanto você acha que seria importante o corte de juros na sua avaliação? Eu acho, Fred, que poderia ter acontecido 0,5, mas o mercado, né, mostrou aí, principalmente depois pelos comentários, né, da equipe do Galipo, dizendo que a preocupação com a guerra ainda é muito alta, né, principalmente se a gente vai ter uma inflação, o preço do petróleo disparando. Então foi só 0,25, era um consenso do mercado, pelo menos sinalizou, né, o Banco Central sinalizou que poderão ter mais cortes, né, que era o previsto para esse ano, porém fica aí no nosso radar, né, a inflação, que infelizmente aí pela guerra aí pode ser que nos traz. Mas foi um consenso unânime, né, todos os diretores do Banco Central votaram pelo 0,25. Claro, na parte daqueles, né, os especialistas econômicos, muita gente esperando esse 0,25, mas a gente ouviu aí críticas de alguns políticos, poxa, poderia ser um pouco mais, poderia ter tirado um pouco mais. Você acha que exatamente para quem é do mercado foi o esperado mesmo, não poderia ser algo a mais por todo o cenário que está acontecendo, guerra, conflito, em relação à manutenção do preço do barril do petróleo, às vezes sobe, hora abaixa, mas não tem uma constância no valor nesse momento, e essas mudanças que estão acontecendo na economia mundial? Eu particularmente, Fred, acreditava que poderia sim ter um 0,5, mesmo porque eu não acho que esse 0,25 vai mudar muita coisa, mas realmente a preocupação com o preço do barril do petróleo está muito forte, né? Para você ter uma ideia, ontem o barril do petróleo bateu 113, né? Chegou a bater 119 num ataque, né? Onde Israel atacou aí um campo de gás muito grande do Irã. E aí teve uma retaliação pelo Irã atacando o Catar. Então isso mostrou que realmente o preço do barril do petróleo pode subir e se subir vai ter uma inflação. E aí eles acharam por uma cautela maior cortar apenas 0,25, né? Num primeiro momento, mas ainda sinalizando que se as coisas, né? Se o conflito não demorar por muito tempo, que realmente pode vir mais corte por aí. Você achou que o Federal Reserve foi muito mais austero em relação a não cortar, manter aí o que vem sendo feito em relação aos Estados Unidos, do que realmente o Copom, que depois de quase 2 anos aí fez corte de juros? Eu acho que lá nos Estados Unidos realmente, né, era o previsto, não, eles estão trabalhando em apenas 2 cortes, mas agora com esse conflito, o Jerome Powell também falou que não sabe quanto tempo pode durar essa guerra, pode não ter nenhum corte. Então eu acho que lá realmente eles estão bastante receosos, né, quanto o período que vai durar essa guerra, e acabou respingando aqui no Brasil, né? E agora a gente está falando em greve, né, dos caminhoneiros, exatamente, né, Fred? Então, quer dizer, fica uma preocupação muito grande. Os nossos índices de inflação estavam caminhando de uma forma tranquila, mas agora a preocupação ficou muito grande, principalmente aí com essa greve aí, se realmente ocorrer dos caminhoneiros. Aliás, a gente vai falar muito sobre isso, a possibilidade de greve aqui, né, uma greve de caminhoneiros que afeta o país inteiro de uma forma automática, né, a estabelecimento, restabelecer a produção de produtos,
produtos, de remédios, né, algo muito importante, né, serviços essenciais aqui no país que são realmente impactados com a possível greve dos caminhoneiros, a greve nacional. O governo tentou fazer movimentos para tentar conter essa greve, né, tentar aliviar aí impostos referentes aos combustíveis, né, principalmente a reclamação do preço do diesel, mas ainda os caminhoneiros não ficaram satisfeitos. Isso pode ter um impacto muito grande na economia a curto prazo, né, exatamente com essa greve. E até sobre esse detalhe, né, Fábio, voltando aos Estados Unidos, o Trump está pressionando para que tenha esse corte de juros, né, e ele não está tendo sucesso, né, e ao mesmo tempo essa indefinição da guerra faz com que o mercado também fique retrativo nesse momento, não seja aí atendendo aos pedidos do presidente norte-americano. Exatamente. O Trump, assim como o nosso presidente, o Lula também gostaria, né, de uma taxa de juros mais tranquila, mas o mundo todo está muito preocupado. Hoje nós vamos ter decisão do Banco Central Europeu, vamos ter decisão do Banco Central da Inglaterra e provavelmente eles vão segurar e vão manter a taxa de juros. A abertura do mercado à Ásia já foi muito ruim essa madrugada, já caiu mais de 2%, a Europa está caindo 2%, a abertura aqui do nosso futuro, a Bolsa está caindo um pouco, o dólar subindo, então realmente fica uma preocupação muito grande. Obviamente a gente gostaria de um corte de juros, né? A gente pelo menos começou a sinalizar, diferente dos nossos co-irmãos aí fora, mas ainda a preocupação é muito grande sobre a inflação, e aí se tem inflação não tem como cortar os juros, né? Infelizmente. No bolso do trabalhador, do dia a dia, daquele que está nos ouvindo, está sintonizado com a gente, acompanhando, o que muda, Fábio, para a pessoa entender? Às vezes a pessoa não é especialista em economia, mas quer saber, poxa, você falou tanto dessa super quarta, que impacto que tem no dia a dia da economia, Fábio? Na verdade, o que pega no bolso é realmente a inflação, né? Porque as pessoas têm que entender o seguinte, o que é realmente a inflação? É aquele seu poder de compra. Então, quando você ia, como a gente fala aqui na Guardiã, você principalmente falando, quando você vai no supermercado, na gôndola, você leva aquela nota de R$100 e você voltava com 4, 5 produtos, hoje você volta com 2, 3. Por quê? Porque é realmente a inflação. A inflação é o aumento dos preços, né? Do que a gente consome. E se a gente tiver um aumento, principalmente do combustível, que vai afetar o frete, imagine como é que vai ser esse produto chegando para nós lá no final no supermercado. A gente perde o poder de compra, os produtos aumentam, né? E isso vai fazendo com que a economia também acabe se prejudicando nesse momento, que é menos dinheiro circulando também, né, Fábio? Exatamente. E aí tem um recuo da economia, e aí o produto interno bruto, né, o tal do PIB, acaba não crescendo, e aí o país fica nessa retração. Então, esse é o grande problema aí da inflação, e infelizmente, e aí a gente não tem aquele corte de juros tão esperado. Essas primeiras reações, as primeiras horas aqui em relação à Bolsa da Ásia, Europa e o início aqui em São Paulo, o que você recomenda para aqueles investidores hoje? Cautela, observar hoje muito mais, qualquer movimento que faça de venda ou compra de papéis, seria importante hoje um momento de observação, Fábio? Eu acho que é importante a gente observar, vamos ver como é que o mercado vai reagir, principalmente na abertura da nossa Petro, uma vez que o petróleo está a $114, está 6% de alta, infelizmente, então isso acaba segurando aqui a nossa bolsa. Ontem era para a nossa bolsa ter caído muito mais, fechou só com 0,43 de queda. Então a gente tem que ter um pouco de cautela. Vamos sentir como é que está esse conflito realmente lá no Golfo Pérsico, né? no Oriente Médio, porque é isso que vai dar as diretrizes aí mais para frente para a gente tentar recalibrar as carteiras aí, porque a gente tinha uma projeção de 12,25 numa taxa de juros, e agora se esse conflito realmente no Oriente Médio perdurar, aí a gente vai ter que segurar por mais tempo essa taxa elevada, infelizmente. Falando do dólar, né? Você sempre brinca com a Fabinha em relação ao Mickey, né? A gente estava vendo o Mickey mais perto. Agora tá virando uma miragem? Como que tá, Fábio? Olha, infelizmente o Mickey voltou lá pra Disney, e a gente estava aí com uma perspectiva. Eu brincava aqui com você, com a Fabi, que o dólar poderia bater 5,10, ele chegou perto a 5,13 e realmente voltou tudo aí. A gente ainda tem uma entrada de capital muito forte aqui no Brasil, e isso acaba ajudando, mas com uma possível guerra ainda prolongando muito, o dólar fica mais forte e aí realmente o dinheiro não vem para cá. Fábio, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente do Alô da Notícia, primeira edição, todas as terças e quintas, ao quadro Moeda e Mercado. Fábio Denardi trazendo a perspectiva do mercado, o que já aconteceu, né, o que vai acontecendo nas bolsas pelo mundo e aqui em São Paulo especificamente, e o dólar que sempre norteia aí a economia mundial.
Uma ótima quinta-feira para você, bons negócios, né, que é sempre importante, e tomara que as coisas melhorem, né, e vai muito passa do que vai acontecer no Oriente Médio, uma perspectiva, por enquanto, nada otimista de que vai acabar a curto prazo, mas tomara que isso se resolva e aí a vida comece a retomar o caminho natural, né, Fábio? Exatamente, eu agradeço, vamos esperar aí até, a gente brinca, né, que sexta-feira, amanhã é um dia sempre importante, porque o mercado fica fechado, né, para o fim de semana, esperamos que realmente esse conflito lá acabe tendo um desfecho mais rápido do que a gente espera. Com certeza. Muito obrigado, Fábio Denardi, participando aqui com a gente do Alô da Notícia, primeira edição, para você que acompanha através do portal, conectado no portal aguardiananoticia.com.br. Também você que está sintonizado aqui com a gente, sempre importante sua participação aqui com a gente, sintonizado no FM 82,3. A gente vai trazer os destaques aqui de São Paulo, depois destaques do Brasil, destaques da região que são abraçadas aí pela Guardiana Notícia e também para você que está conectado aqui com a gente. A gente vai para um intervalo e a gente vai voltar já com todas as informações, né, que você tem aqui na expectativa de saber informações do Brasil, de São Paulo e do mundo. Para a gente que está vendo aqui neste momento em São Paulo o trânsito